Fala pessoal, vamos aí para mais um vídeo e a partir desse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre função de uma variável complexa. Então é um assunto aí bastante interessante e nesse videozinho eu vou tentar ser um pouco breve para a gente, pegar pelo menos o sentimento. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês a ideia geral das funções de variável complexa, como é que funciona, e eu quero trabalhar com vocês um probleminha bem particular, bem simples, que é extremamente importante para esse estudo, que são as identidades trigonométricas para função exponencial e θ, beleza? Então, dito isso, bora lá. Meu nome é Wellison, vamos aí falar um pouquinho sobre funções trigonométricas. Bem, a ideia que a gente vai fazer aqui é basicamente semelhante ao que a gente vem estudando aí ao longo da nossa vida toda sobre função. Então, quando a gente fala de função de uma variável complexa, a ideia vai ser exatamente igual. Então, lembra lá que no caso real, você tinha uma expressãozinha que associava, por exemplo, um conjunto associava outro conjunto por meio de uma espécie de transformação. Por exemplo, f de x igual a x quadrado. Né? Então, ali é uma espécie de transformação que leva o número real ao domínio dos reais também. Então, a ideia é a mesma. O que vai mudar é simplesmente que, ao invés de um escalar convencional que a gente tem, o que a gente tem é um número complexo. Então, a gente vai ter um número complexo, né? Então, a gente vai pensar aqui a ideiazinha nossa de função. A nossa ideia aqui de função. Então, a gente vai partir aqui de um número complexo z. E a gente vai aplicar o que a gente vai chamar aí de uma transformação. Vamos chamar aqui de w de z, tá certo? E a gente vai levar para um outro conjunto, né, que pode morar ali no mesmo espaço, não tem nenhum problema. Só que a grande questão é o seguinte, é que agora z é um número complexo, então é um número complexo, e essa função nova que gerou também vai ser um número complexo. Então é isso que mudou, tá bom? O que é que vai fazer aqui? Então, se você imaginar que z, ó, então, ó, vou botar um logo aqui para vocês lembrarem. Então, se você imaginar que z é da forma de a mais bi, né, que é o que caracteriza aí um número complexo, a gente vai ter uma transformação aqui w de z, que vai ter que transformar num número complexo também. Aí a gente vai lá e troca as letrinhas, né? Porque vai ter que fazer uma operação. Pode ser qualquer cara que tiver essa transformação. Mas vai levar num número complexo. Depois de você trabalhar todas as contas, vai ter que levar aqui num u mais um i de v. Tá bom? Então, o pessoal nos livros de variáveis complexas gosta muito de usar para a função a letrinha u para a parte real. Por isso que é um número complexo. Então, aqui, ó, parte real, não é isso? E para a parte imaginária. A gente usa o Vzinho, beleza? Qual que é a grande dificuldade? É representar essas coisas graficamente, porque quando a gente trabalha lá com as variáveis reais, a gente tem ali algumas coordenadas, algumas variáveis, a gente consegue traçar num gráfico. Aqui já perceba que começa a ficar complicado, por quê? Porque o número complexo z, a gente já criou uma representação gráfica para ele, que a gente colocava aqui no eixo y a parte imaginária e no eixo x, né, a parte real. Então, a gente tem parte real e parte imaginária representada aqui no meu sisteminha, tranquilo? Aí a gente não vai conseguir adicionar um outro sistema, porque percebe que a gente vai ter parte real e parte imaginária. Então, o que a gente faz aqui nas variáveis complexas? A gente fala, então, meio que espécie de um mapeamento ou transformação. É isso que a gente fala. Então, na verdade, a gente vai criar, né, um sistema de referência, né, semelhante a esse, para o caso aqui, ó. Então, a gente vai ter também, colocar a parte real no eixo X e a parte imaginária em V. E a gente fala, na verdade, quando a gente trabalha com números complexos, a gente fala, então, de mapeamento de curvas. Resumindo, é isso, tá bom? Então, você tem um conjunto de pontos, vamos pegar aqui, por exemplo, que forme um círculo, que nem a gente estava discutindo em algumas outras aulas. Pronto.
Então, quando a gente faz uma transformação W, isso aqui é uma curva nesse plano de Z. Quando a gente fizer uma transformação W de Z, isso vai mapear em um outro tipo de curva, tá bom? Então, aqui a gente vai ter algum tipo de curva aqui. Sei lá, vamos fazer aqui um exemplo, só para... Pronto, suponha que você transformou um círculo em uma reta. Então, a gente chama isso aqui de mapeamento, tá bom? Mapeamento. Essa aqui é a ideia. Então, a gente vai trabalhar com funções. E o que é importante? Quando a gente fala de função em variáveis complexas, tem toda uma contalhada aí para fazer que não vai ser muito útil para a gente no curso de métodos, né? Se a gente está tentando desenvolver metodologias e entender a sua aplicação prática. Então, a gente vai aproveitar o que é útil. O que é útil? A gente tem que ter clareza do conceito de função que nós tínhamos lá para variáveis reais, que basicamente a gente chamava lá de função, era quando você tinha uma transformação que levava um elemento do domínio a um único elemento da imagem. Resumindo, é isso, tá bom? Aí você tinha um monte de palavrinha, né? Injetora, subjetora, blá, 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 enfim. Resumindo, é isso. A gente tem que ter uma função que a gente vai chamar, deixa eu colocar aqui para vocês, que é o que importa, a gente vai chamar aqui de univalente, tá bom? Então, quando a gente estiver trabalhando agora nos nossos probleminhas aqui de variáveis complexas, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: a nossa função é univalente, tá bom? Então, para ser bem mais rápido aí na discussão. Então, significa dizer que para cada valor de Z que eu dou, eu vou ter um único valor em WZ. Resumindo, é isso. Então, aqui, ó. Para cada valor WZ, existe apenas um valor WZ associado. Beleza? Eu acho que isso aí já ajuda para a gente adiantar. Por que eu estou falando isso? Né? E é muito simples. Vocês lembram lá, e eu vou deixar no card aí para vocês lembrarem, que a gente trabalhou radiciação, por exemplo, com números complexos. E se você pensar na radiciação, né, como uma espécie de transformação, né, como uma espécie de função, que é o que a gente está tentando introduzir agora, vocês vão lembrar lá das nossas contas que na radiciação, cada valor de Z vai gerar vários valores na imagem. Então, aquele tipo lá, a gente vai chamar de multivalente. Eu vou colocar aqui mais para cá, ó, tá bom? Então, é multivalente. Quer dizer que para cada valor de Z, eu tenho vários valores associados em WZ. Tá certo? Então, são terminologias que são úteis vocês saberem. Para cada valor de Z, temos aí múltiplos valores em WZ, tá bom? E aí, um exemplo que eu estou colocando é a radiciação, né? Eu tomar a raiz de um número Z. Só que aí, para efeito de estudo de funções em variáveis complexas, trabalhar com esse tipo de função não é legal. Então, para nós, o conceito de função ele mora aqui, tá bom? Então, ó, o nosso conceito de função é univalente. Esse é o nosso conceito de função. Então, espero que tenha ficado claro aí de cara, porque é isso que a gente vai precisar, tá bom? E aí depois a gente vai tentar discutir rapidamente, eu também vou pular toda essa questão de demonstração, a gente vai tentar trabalhar com a ideia de limite derivado, que tem uns teoremas que são muito importantes para a gente. Mas na aulinha de hoje, a ideia é a gente passar essa primeira questão, tá bom? Então a gente tem que entender que as funções que nós estamos trabalhando vão ser univalentes. Então a gente já está vendo que nós vamos ter problema quando a gente trabalhar com algumas operações
clássicas nas variáveis reais, como radiciação, que não geram funções multivalentes, então a gente vai ter que criar alguma alternativa para que a nossa função seja univalente. Então eu acho que isso aí tem que ficar claro. E o segundo ponto é que agora a gente não vai falar de representação gráfica, simplesmente a gente vai falar de mapeamento. Então, de maneira bem objetiva, essas aqui são as coisas principais para a gente já iniciar essa parte aí das funções. Por que isso aqui é muito importante? Porque o objetivo final dessas etapas que a gente vai trabalhar sobre funções é a gente derivar, né, as funções de variáveis complexas e aprender a integrar também com funções de variáveis complexas. Por que eu quero aprender a fazer isso? Porque a gente vai aprender lá na frente uma metodologia chamada aí da técnica de resíduos, que vai salvar a nossa vida para resolver algumas integrais que são cabulosas e que seriam bastante complicadas a resolver no plano real. Então a gente vai tentar, a gente está tentando criar uma nova formulação que permite a gente resolver mais alguns problemas, ou seja, a gente vai ampliar o nosso espectro de solução de problemas. Resumindo, é isso. Então, o primeiro ponto é a gente entender a ideia de função. Então, dito isso, não tem muito segredo, não. Então, uma funçãozinha vai ser a mesma coisa que a gente já vinha fazendo lá no passado, sem muito segredo. Então, as nossas funçõezinhas vão ter as mesmas caras. Vai ter polinômio, então, ó. Então, alguns exemplos. Vão ter polinômios a partir de f de z, tá vendo? Então, você vai ter um z ao quadrado mais 5iz, por exemplo, vamos colocar assim, menos 6. É um tipo de função polinomial, pronto, não importa. Então, você vai brincando com as formas de polinômio. Você pode fazer, por exemplo, um polinômio, uma função que a gente chamava lá de racional. Então, você pode pegar um polinômio do tipo, sei lá, 3, 2z2 mais 4, tá certo? O que vai mudar de uma função para outra? A ideia do que é o domínio, tá bom? Então, ó, qual que é o domínio de uma função polinomial? Então, a gente tem que estudar, e eu acho que é um negócio legal se você gostar dessa parte lá, matemática, né? De domínio, né? E entender o que vai gerar no domínio e o que vai gerar lá na imagem. Então, mas no domínio de uma função polinomial, é todo valor de z, não tem nenhuma proibição. Já no caso dessa outra aqui, você vai ver que vai ter que valer a mesma ideia. Por exemplo, o zero não é definido numa função racional. Então, você tem que ver se existe algum valor de z aqui que faz com que essa conta zere. Se existir, ele não pertence ao domínio. Tá bom? Mas a ideia, resumindo, é isso. Ou seja, elas vão ter essas carinhas em que a gente vai ter uma espécie de função composta, né? Como a gente tinha lá. Uma espécie de função composta. Ou seja, é alguma coisa em que a gente está trabalhando a quantidade de z, está transformando z em um outro número complexo. Resumindo. E aí, o primeiro exemplo que a gente poderia fazer hoje, que é um dos mais importantes quando a gente trabalha com variáveis complexas, é a gente trabalhar as identidades trigonométricas. Porque as identidades trigonométricas, elas vão nos ajudar a resolver aí diversos problemas. Bora lá?